Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí, chegou o momento mais gostoso do seu dia, o momento do nosso café com fofoca. E a fofoca de hoje, minha gente, é sobre a Globo, né? Que decepcionou geral com o documentário sobre a vida do Davi, o campeão do BBB 24. Gente, o negócio ficou uma porcaria e a gente tem muita coisa pra comentar, né, Xandeco? Então, bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, mais de 3 semanas após a final do BBB 24, ontem a Globo finalmente lançou o documentário sobre o campeão do BBB 24, que o documentário se chama Davi, um cara comum da Bahia, que é inspirado naquela fala polêmica do Rodriguinho lá dentro da casa e que rendeu muita polêmica aqui fora, né? Exatamente, acho que foi quando a gente começou a chamar o Rodriguinho de Podriguinho, Sim. né, gente? Porque essa fala dele foi extremamente infeliz, num contexto ali que ele recebeu até acusações de xenofobia, né? Porque ele tava querendo dizer que o Davi era menos do que os outros participantes da casa por ser um cara comum da Bahia, né, gente? E aí a Globo usou essa sacada de pegar essa frase pra colocar como subtítulo do nome desse documentário. Eu achei, até aí, eu achei muito bacana. Sim. Da parte da Globo, mas eu não me esperava a merda que ia vir depois. Bom, a gente já sabia que ia acontecer esse documentário desde quando o BBB 24 ainda tava no ar, né? Inclusive dizem aí que a princípio a Globo tinha até planejado fazer um projeto envolvendo os 3 finalistas, que eles ainda não sabiam quem seriam, né? Mas no final das contas acabou sendo só sobre o Davi e, como eu falei, o doc foi lançado ontem, né? Inclusive, ao contrário dos últimos documentários que a Globo fez sobre ex-BBBs, como A Vida Depois do Tombo, da Carol Conká, e o Você Nunca Esteve Sozinha, da Juliette, eles tinham ali vários episódios, acho que eram 4 da Carol e 7 da Juliette, e o do Davi saiu como um filme, com duração de 1h30. Mas, aí a gente já estranhou um pouco, né, gente? Porque a gente já tava com a pipoca, o açaí, a gente já tava com o refrigerante de cola, entendeu? Pra esperar ali e fazer a maratona, a madrugada dentro, pra poder vir aqui hoje e comentar tudo com vocês. E quando a gente abriu, a gente falou, mas só tem um único episódio. E nem é que vai sair mais nas próximas semanas, né? Que vai sair aos pouquinhos. É realmente apenas um episódio, ou seja, então ele é um filme documentário, né? Sim. De 90 minutos do Davi. Mas até aí também, se fosse uma coisa bem feita, esses 90 minutos seriam o suficiente. Mas o problema é que são 90 minutos, gente, de uma porcaria sem fim. É o fim da picada. Uma decepção. Sim. De quem assistiu o BBB 24, torcendo ou não pelo Davi, Sim. e clicou pra ver esse documentário, né? Isso que você falou é muito importante, porque realmente esses 90 minutos de documentário do Davi é ruim pra quem torcia pro Davi e pra quem odiava o Davi. É ruim pra todo mundo, ele é ruim. Exatamente. Bom, um dos motivos é que, assim, né, vamos ser sinceros, o público tinha muita expectativa pra ver esse documentário do Davi, né? Desde ver ali como foram os bastidores dos primeiros dias do Davi fora do BBB 24, né, os reencontros dele com a mãe, com a irmã, mas especialmente pra ver toda a verdade por trás da situação dele com a ex-esposa, ex-namorada dele, a Mani, né? Que foi a fofoca da temporada, né, meus Sim, amores? ultrapassou até Buda com Camila, né? Exatamente. O problema é que no final das contas o documentário foi pura decepção, como a gente falou, porque a gente acabou que não viu muito mais do que a gente já sabia e já tinha visto anteriormente, né? Exatamente. Gente, o documentário prometeu tudo e entregou nada. Nada, entendeu? É realmente uma grande porcaria. Eles ficaram colocando ali um monte de cena, né, do BBB, coisa que a gente já viu quando o BBB tava passando, coisa que a gente reviu nas terças-feiras quando o BBB faz aquele resumão da semana e eles exibiam essas cenas de novo, e coisa que a gente viu também nessa reta final do BBB, quando o programa tá naquele tédio porque tem pouca gente dentro da casa, e eles passam a reprisar tudo de novo. E aí eles pegaram tudo isso que já tinha sido visto e também espalhado pelas redes sociais, e colocaram no documentário. Basicamente, gente, o documentário mesmo do Davi, ele deve ter uns 15 minutos de duração, e o resto é tudo enchição de linguiça de cena véia da época do BBB. O que, pra quem acompanhou o BBB como a gente acompanhou, a gente vai dando um tédio. Mais um tédio. Teve uma hora que eu achei que a gente já tinha assistido 2 horas do documentário. Achei estranho porque a gente tinha visto que ele tinha somente 90 minutos. E pedi pro Xandeco clicar no controle pra ver quanto tempo tinha passado. E tinha passado só 38 minutos. Mas eu já não aguentava mais assistir aquilo. Tinha passado só 38 minutos. A sensação era de mais de 2 horas a gente na frente da tela assistindo aquilo. E tudo cena repetida. É como se o Fantástico tivesse feito uma matéria pro Davi e ter inserido 1 milhão de ceninhas do BBB pra esticar a matéria. Sabe pra quando a gente vai fazer o negócio de esticar a massa? Vai fazer um bolo, vai fazer um pão. E fala, né, vamos
esticar a massa pra dar mais pra quantidade, pra crescer mais no olho. Parece que eles fizeram isso com esse documentário. A impressão que dá é que eles tentaram contextualizar o BBB 24 esperando que o espectador não saiba o que ele clicou pra assistir, sabe? Uma pessoa que não ficou fora, não tem internet, não assistiu televisão durante os últimos 6 meses, ligou o Globoplay e falou: Davi, quem é Davi? Vou assistir. Daí eles contextualizam tudo. E, tipo, de 1h30 de documentário, eu chutaria que, tipo, 1 hora são de cenas do BBB, compilado de coisa, de Davi foi pro paredão, e daí tem aquele filminho que eles passam na terça-feira, daí mostrando um pouquinho da trajetória, coisas que aconteceram, boas e ruins. E a gente fica nesse looping. Eu tava que eu até adiantei, porque a gente tava reassistindo o BBB 24, de tanta coisa de BBB 24 que eles inseriram, né? Exatamente. Pareceu até ser uma coisa preguiçosa da produção, sabe, gente? Ao invés de captar material novo, fazer novas entrevistas, criar um novo conteúdo, que eles só realmente se basearam em imagens do BBB pra contar de novo a história do Davi, que como você disse, quem vai assistir esse documentário já sabe minimamente a história do Davi dentro do BBB, quer conhecer o antes do BBB e o que tá sendo a história do Davi depois. E essa passagem do Davi pelo BBB só não tem conhecimento quem tem zero interesse no BBB e no Davi ou morou numa caverna nos últimos 200 dias. Porque de resto, gente, isso aí tudo já se falou, já se propagou, já se comentou muito na internet, nas coisas tudo. Então realmente era uma coisa assim, tipo, por que vocês estão explicando isso tudo pra gente de novo? E assim, como a gente tem aí o exemplo do documentário que foi feito em 2021 para a Juliette, então a gente tem da onde a gente vê uma coisa que foi muito bem produzida, a gente tem uma referência muito boa pra comparar com uma coisa que foi muito mal feita, que é o documentário do Davi. O documentário da Juliette, primeiro que ele tem vários episódios, e todos os episódios, eu acho, quase todos, revisitam alguns momentos do BBB 21, onde ela passou ali também uns perrengues, o pessoal também não foi legal com ela. Mas eles não ficam só naquilo, eles vão viajando pela história de vida da Juliette e às vezes trazendo uma cápsula assim de coisa que aconteceu no BBB e que de certa forma tá amarrada com algum evento da vida dela. Agora, o do Davi, gente, é quase que mais... É o episódio 101 do BBB. Essa que é a verdade. Isso. E isso tudo foi entrelaçado com muitos depoimentos de famosos falando do Davi, mas é de um ponto de vista de que o telespectador tinha do Davi. Sim. Eram famosos que assistiram ao BBB, gostaram do Davi, torceram pelo Davi. Tipo Carolina Dickmann, por exemplo, né? Ela torceu muito pelo Davi aqui fora. Pegaram o depoimento dela, mas eu trocaria muitos depoimentos de famosos por depoimentos de amigos do Davi, de parentes do Davi, ou até mesmo de ex-participantes que tiveram uma grande convivência com o Davi, por exemplo, a Isabelle, né? A Isabelle, ela aparece num trechinho com o Matheus, falando rapidamente do Davi, mas às vezes ela merecia um depoimento só dela, que ela foi a grande amiga do Davi lá dentro, né? Exatamente. E não teve isso, Não, né? É que nem você disse, só teve um depoimento que visivelmente foi gravado às pressas com a Isabelle e com o Matheus, logo em seguida da participação deles no Mais Você, quando foi gravado ali nos estúdios Globo mesmo, né, do Rio de Janeiro, que a Ana Maria foi pro Rio de Janeiro gravar essa entrevista com os dois lá na casa do Ed de Casa, a gente comentou aqui na época, aqui no Virou Festa e tal, e visivelmente no documentário foi gravado esse depoimento ali, principalmente da Isabelle, né? Aqui o Matheus, tudo bem, também faz parte da história, mas a Isabelle, desde o início, a entrada dos dois juntos na casa, né? E a amizade, a cumplicidade, eu acho que a Isabelle teria muita coisa pra falar, principalmente depois de já estar um pouquinho aqui fora, ter visto mais coisas, mas fizeram aquela entrevista rápida, né? Com pressa, com a Isabelle, logo depois que ela saiu da casa, logo depois que ela fez o café da manhã com a Ana Maria Braga, e praticamente a gente ouviu a Isabelle falando do Davi, o mesmo que ela falou na Ana Maria Braga, que era praticamente o mesmo que ela falou no Bate-Papo BBB, que era praticamente a mesma coisa que ela falava dentro da casa do BBB o tempo todo. Não foi diferente e nem feito com cuidado pra que fosse. Parece que realmente foi feito assim, numa pressa, num desespero e às vezes até com preguiça, sabe, gente? Realmente é um desrespeito com o público, seja ele qual for. Tanto o público que apoiou e torceu muito pro Davi ao longo de toda a jornada dele do BBB, quanto também o
público que não aplaudiu tanto as atitudes do Davi e que esperava ver nesse documentário alguma coisa que surpreendesse ou que desse como certo. Olha, realmente a minha impressão sobre ele não tem, gente, não tem. É tudo mais do mesmo. Bom, pra não dizer, ainda teve algumas cenas ali mostrando o reencontro do Davi com a mãe, o reencontro do Davi com a irmã, a volta dele pra Salvador pela primeira vez. Mas o problema é que a maioria dessas cenas a gente também já tinha visto anteriormente pelas redes sociais, né? Eram praticamente as mesmas cenas, só que filmadas por uma câmera diferente, de um ângulo diferente, né? Porque vários desses momentos a gente já tinha visto nas redes sociais, que alguém filmou e postou, fãs que estavam ali próximos, ou até mesmo o próprio Davi, né? A hora que ele tá embarcando no avião pra voltar pra Salvador, ele mesmo tinha postado um story, falou, estou voltando pra Salvador. E daí eles mostraram isso, mas é algo que a gente já tinha visto, né? Na verdade, essa cena do avião é bizarra, porque é a câmera do documentário mostrando o Davi fazendo o story pro Instagram que a gente já tinha visto quando ele tava voltando pra Salvador em tempo real, porque ele fez, soltou na rede social dele e acabou. E a câmera tá pegando exatamente esse momento, né? Não é nenhum momento diferente do que ele publicou na rede social, é o exato momento que ele fez pra publicar na rede social. E sobre os encontros dele com o Manny, com a mãe, com a irmã, poxa, a Globo demorou tanto pra realizar esses encontros, né? Pra permitir, pra liberar que o Davi encontrasse a mãe e a Manny, né? Então a gente realmente ficava ali naquela agonia, né? No pós-BBB, achando que isso ia acontecer no palco do Domingão e não aconteceu. E aí a gente ficou sabendo que eles hospedaram a família do Davi em um hotel diferente do que o Davi ia ficar depois da casa do BBB, pra eles não reencontrar. Então a gente falou, poxa vida, isso vai acontecer no documentário e vai ser um espetáculo, vai ser extremamente emocionante ver a mãe vendo o filho. Gente, a mãe desmaiou. Vocês lembram disso? A gente mostrou o vídeo aqui. Quando o Davi vence o BBB, ela desmaiou no trio elétrico. Se quando ela viu isso, que já era uma certeza muito grande há dias que o Davi ia ser o campeão do BBB. Quando ela viu o filho ser um campeão, ela desmaiou no trio elétrico. Imagina a reação dela ao ver o filho pela primeira vez. E isso pro documentário, pra ficar documentado num documentário, teria ficado lindo. Mas não! Eles só enrolaram e saboaram a gente mesmo, pra quando for mostrar, mostrou mesmo que já tinha sido mostrado nas redes sociais. Enfim, gente, assim, é uma sequência de coisas que a gente não curtiu mesmo, mas se você já tá curtindo o vídeo de hoje, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima, e se você acabou de chegar aqui no Verofaz, aproveita esse momento também pra se inscrever no canal e já aciona o sininho, porque aí toda vez que a gente subir um vídeo novo, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora, bora continuar com a fofoca. Partiu! Bom, continuando, além de mostrar muita coisa que a gente já tinha visto anteriormente, o documentário também acabou devendo imagens e informações que o público realmente tinha curiosidade de ver e saber, como por exemplo a casa que o Davi morava antes de ir pro programa, né? Um dos pontos que repercutiu muito sobre Davi aqui fora durante o BBB 24 foi as coisas que ele dizia, né? Que ele não assistia televisão, que ele nem tinha televisão, que não conhecia a Xuxa, que não sabia quem era a Débora Seco quando a Débora Seco apareceu lá dentro da casa. Foi uma coisa que ficou em cima do Davi por muito tempo durante a passagem dele, né? Sobre o documentário, no final das contas, nem ver como era a casa do Davi que ele morava antes de ir pro BBB a gente viu, né? Não foi mostrado. Na verdade eles visitam uma casa que o Davi e a irmã dele falam o tempo todo que já não é uma casa que eles habitam há muito tempo. É uma casa que eles cresceram. Exatamente, e não é mais, né? Uma casa antiga, uma casa de outro momento da vida deles, e que a casa onde realmente era a casa do Davi, antes dele sair de lá, daquela casa, pra ir pro BBB, essa casa não é mostrada, o que gera um pouco de desconforto, porque realmente tinha muita gente querendo assistir esse documentário pra também checar qual era a realidade do Davi, porque, como você disse, ela caiu, né, em questionamento várias vezes, porque as pessoas ficavam passadas, tipo, mas gente, como assim ele não tem TV, ele não conhece a Xuxa, ele não sabe quem é a Xuxa, ele não sabia quem era a Débora Seco, né? As pessoas ficaram impressionadas com isso, porque realmente é uma coisa muito diferente, uma coisa que chama muito atenção e faz a gente imaginar várias coisas, né? Inclusive que a vida que ele levava lá era realmente muito simples, mas a casa que ele morava realmente antes de ir pro BBB, a gente não tem acesso no documentário. E é uma coisa, gente, que deixa a gente bem aborrecido, frustrado com esse documentário, porque é também o contrário do que aconteceu no documentário da Juliette. Gente, a gente assistiu o documentário da Juliette em 2021 e até hoje eu tenho na mente gravada, assim, ó, como era o salãozinho de beleza
beleza da mãe dela, simplesinho, que ela tanto falava desse salão de beleza lá no BBB 21. E também o quarto que ela dividia com os irmãos, a casa simples, porque mostravam e mostraram várias vezes. Eu nem lembro se eles revisitaram a casa da Juliette ou se eles mostraram tudo isso por foto, mas eu lembro que eles mostraram. Então eles realmente documentaram no documentário, eles certificaram, eles mostraram, né, a história que foi contada pra gente na TV pela Juliette, eles mostraram no documentário dela. E no do Davi, não, na verdade só serviu pra gente rever o BBB 24, porque sobre a vida do Davi, principalmente antes do BBB, ficou tudo muito solto, muito vago, muito vazio, pobre e dando a impressão de produção preguiçosa da Globo. Produção às vezes até aparentemente barata, parece que eles não tiveram recursos pra fazer uma coisa mais detalhada, né? Sim. Outra coisa que eles não fizeram, por exemplo, no hospital que o Davi trabalhava na cozinha, inclusive o Fofocalizando foi lá várias vezes e o documentário do Davi da Globo não foi. Não, acabaram não mostrando também a barraquinha de lanches da Mani que é ali em frente. Não mostraram, por exemplo, o carro que o Davi usava pra dirigir no aplicativo, né? Que a gente acabou não sabendo se era dele, se era às vezes alugado. Mas não é nem sobre isso, se o Davi tem ou não tem, mas de ilustrar uma coisa que foi tão dita dele lá dentro. Sim. A gente visualizar, olha lá, o campeão do BBB, o mais novo milionário do Brasil, meses atrás estava aqui dirigindo de aplicativo neste carro, ele morava nesta casa, não teve isso, né? Exatamente, não é que a gente tá cobrando. A gente queria realmente ver como é que é. É lógico que a gente tem essa curiosidade também. Mas, gente, o lance é a narrativa do Davi contando como foi, ou outras pessoas contando como era a vida do Davi, a gente já tinha isso durante o BBB, ele lá dentro falando, e as pessoas, os familiares, pessoas aqui fora, falando em rede social. A mãe, a irmã, já fala. Então, essa narrativa, essa história a gente já conhecia. A gente acreditou, né, que o documentário viria como outros documentários anteriores, como o da Juliette, da Carol Conká, do Gil, do Vigor também, entendeu? Que iam mostrar pra gente visualmente a história que a gente já tinha ouvido. Mas na verdade, o documentário só conta de novo uma história que a gente já ouviu. Então parece que a gente tá naquele almoço com o tio que sempre conta a mesma história, entendeu? E vai dando um tédio sem fim. Conta, não mostra, conta só, né? Bom, e a gente falou daí da barraquinha de lanches da Mani, né? Por falar nela, sem dúvidas nenhuma, o momento que o público mais estava curioso para assistir esse documentário era o reencontro do Davi com a Mani, como esposa, namorada ou ex, né? Pra gente ver como foi, onde foi, porque acabou sendo uma coisa meio zelada, a gente não sabia o que tinha acontecido, o que era verdade, o que era pra despistar, se tava bem, se tava mal, né? A gente tava todo mundo curioso pra ver o desfecho disso, né? Pra entrar no assunto Mani, né? O documentário frisou bastante o momento da entrevista do Davi na Ana Maria Braga, que o Davi acaba dizendo que eles ainda estavam se conhecendo e a Ana Maria toma aquele choque, né? Exatamente. Inclusive, pra mostrar a cena da Ana Maria, né, gente? Que quando a gente assistiu o Davi falando da Mani dessa maneira na Ana Maria, a gente também ficou desconfortável e meio chocado, né? Peraí, ele passou o tempo todo no BBB falando da Mani como esposa, falando que ia casar, contando a história dele com a Mani, como eles se conheceram e como ela ajudou ele dali pra frente e tal. E de repente, na Ana Maria, na manhã seguinte da final do BBB, ele tava falando, não. A gente só tá se conhecendo, a gente tá tomando sorvete na praia e tal. E aquilo deu um choque no Brasil todo e também na Ana Maria, né, gente? Vocês lembram a reação dela. E que conversa é essa? Mas é só isso que tá querendo me enrolar essa hora da manhã? Mas no documentário, eles deixaram isso ainda mais contrastado, porque eles exibiram um compilado gigante de cenas do Davi falando essas coisas da Mani dentro da casa do BBB, e logo em seguida eles inserem a cena do café da manhã da Ana Maria, onde ele recua totalmente com relação ao relacionamento dele com a Mani, não trata mais ela como esposa, passa a falar dela como uma namorada recente que ele só tá conhecendo. Então, nesse ponto, eles não trazem novidade nenhuma, mas pelo menos eles deram uma resumida e deixaram a gente com a maior percepção, aliás, com uma percepção de mais certeza da sensação de estranheza que a gente teve ali no momento do café da manhã. É um contraste que até meio que jogou contra o Davi, né? De, tipo, eles foram mostrando o Davi falando namorada, esposa, ai, vamos casar, isso tudo dentro do BBB.
Ana Maria. Fica a contradição acaba jogando contra ele no final das contas, Exatamente. né? Bom, mas daí falando do documentário, aí tem uma ida e volta de momentos que daí eles mostram o Davi no BBB, aí tem um depoimento do Davi agora, daí tem um flashback de BBB, Ana Maria, fica tudo meio vai e vem. Isso sem falar também da dramatização que eles fizeram com atores interpretando Davi e Mani, né? Pra mostrar o encontro deles, eles se convivendo, se conhecendo, né? Mas eu acho, assim, a gente precisa falar dessa dramatização. Precisamos. Eu não sei se precisava, né? Inclusive, o ator que fez o Davi, além dessas cenas com a atriz que faz a Mani, né? Ele também acabou fazendo outras cenas como o Davi, no ônibus, em outros momentos. Não sei, eu achei que não precisava disso, sabe? Ficou bem ruim. Na verdade, ficou ruim. Essa que é a verdade. Porque assim, gente, se tivesse a dramatização pra enriquecer o argumento do documentário, eu acho que é válido. Por exemplo, no Linha Direta, a gente tem dramatização de crimes e tal, coisas que a gente não tem como ver, mas aí a Globo vai lá e reproduz a cena, né, com atores pra fazer, pra deixar bem claro pra gente como aquilo aconteceu. No caso do documentário do Davi, quando eu ouvi dizer que ia ter atores pra fazer dramatização de momentos da vida do Davi, eu já fiquei meio assim, porque assim... Poxa, mas será que era necessário? Não teve isso no da Juliette, no da Carol Conká, no do Gil, não teve. E daí, pro do Davi ia ter. Eu falei, bom, eu já fiz um pouco de cara feia. Mas vamos ver, vamos esperar pra assistir e ver o que rola. E aí, quando a gente assistiu, a gente percebeu que as dramatizações não enriqueceram o documentário em nada, não somou nas narrativas, entendeu? E parece até que eles esqueceram de dramatizar situações que realmente seriam legais de serem dramatizadas. Eu acho que teriam momentos ali da vida do Davi que eram extremamente emocionantes, principalmente da história dele com a mãe dele, e que não teve nada. Era só eles narrando como foi e não entrou ator, atriz pra fazer porcaria nenhuma. Tem uma hora que a mãe dele conta, uma vez que ela tava na rua dela, ela encontrou com o Davi na rua vendendo água e ela não sabia que ele tava fazendo isso. E ela chora, é um momento tocante, emocionante. Ele ainda era criança e saiu pra vender água pra ter dinheiro pra ajudar a mãe, comprar a lápis, né, que ele fala, né? Só que daí a gente vê sua mãe contando e chorando, né? É um momento que poderia ter uma dramatização, ou às vezes até levar o Davi nesse lugar que isso aconteceu, a mãe, né? pra mostrar, a gente poder visualizar e às vezes não precisava ter uma dramatização, mas às vezes imaginar, nossa, imagina o Davi pequenininho ali, né? Não teve isso, né? Em certas horas ficou devendo, enquanto em outras até sobrou, né? O ator que fez o Davi é um ator muito bom, ele interpretou muito bem os trejeitos do Davi. Sim. Mas a gente vê, ele parece ser mais velho que o Davi. O Davi tem 21 anos, né? Então, quando vinha uma dramatização, não era muito crível de imaginar que era o Davi ali naquela situação. Não era, a gente não viajava junto, sabe? E olha aqui que você trouxe uma coisa bacana. Que se tivessem pego um ator mirim, um ator mais novinho, né? Pra fazer o Davi moleque mesmo, exatamente nessa fase. Porque, gente, esse momento da entrevista da mãe do Davi, que ela fala que ela tava indo ao médico, ela encontra o Davi na Lapa, vendendo água, carregando um balde pesado d'água e tal, e que ela fica desesperada porque ela ouve a voz dele, mas não encontra, e quando vê, ele tá nessa condição, né, ela diz que corre até ele, que ela pede ajuda a Deus. Então é realmente uma parte muito emocionante da série, e que certifica, né, ali, tanto a mãe como uma super mãe que mesmo na simplicidade se preocupava muito com o filho, e o filho que mesmo muito jovem, muito novinho, acho que pelo que ele deu a entender, ele era adolescentezinho nessa época, ele mesmo trabalhando pra poder comprar lápis. Então, assim, realmente é um ponto do documentário que emociona muito, né? Imagina se eles tivessem... E, assim, essa entrevista da mãe do Davi, gente, primeiro de tudo que me incomoda é que, assim, que tem uma câmera do lado dela, é como se tivesse um tripé aqui, a câmera parada na cara dela, gravada de qualquer jeito, num quintal escuro, uma cena escura, entendeu? E nem pra pegar esse momento da entrevista, nem pra pegar a entrevista da mãe do Davi com uma iluminação boa, num lugar legal, que desse a sensação de aconchego, não teve isso, tá? Então, é ela falando isso nessa situação, e aí poderia ter dramatização dessa cena com um menino mais novo, que a gente ia viajar
viajar na porque dramatização, atores, cenas servem pra isso, pra ilustrar na nossa cabeça e a gente acabar acreditando sim naquilo, concretizar aquela imagem na cabeça. E aí eu acho que teria sido o ponto alto do documentário, essa cena sendo reproduzida por atores na Lapa, pra gente ter a noção, pro Brasil ter a noção do que é a Lapa, o que o Davi passava, o quão perigoso pode ser aquele lugar. Mas não, é a mãe dele falando, aí ele fala do outro lado, num outro cenário, num outro momento, e a gente tem que ir juntando aqui as coisas, mas outras coisas tinha lá o ator que não fazia a gente acreditar que ele era o Davi, embora ele seja um bom ator, como você disse. Eles poderiam ter tido outras soluções, né? Realmente, se fosse pra ter uma dramatização, que fosse de momentos assim, de outrora, né? Não uma coisa que às vezes o Davi mesmo podia dramatizar ali e reproduzir. Exatamente. Mas que seja ali criança, ou, não sei, a gente tava assistindo e nesses momentos de dramatização eu até joguei, né? Tipo, se fosse pra fazer essas dramatizações, eles podiam chamar aquela Rafaela que fez os desenhos no BBB do ano passado, né? Seria uma solução fácil pra dramatizar muito mais coisas e até ficar bonitinho, não sei. Até porque dramatizaram cenas que tem um certo humor, uma certa graça, não que seja piada, mas elas não são cenas dramáticas, elas realmente são cenas engraçadinhas. Por exemplo, a cena do Davi com a Mani, eles estão no boteco e o Davi vai pedindo cerveja, vai pedindo comida, pra ilustrar aquilo que o Davi já tinha contado no BBB, que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha na noite que ele conheceu a Mani, tentando oferecer pra ela tudo do bom e do melhor no boteco que eles estavam ali, e depois no dia seguinte ele não tinha dinheiro pra pagar o café da manhã pra ela. E aí isso foi dramatizado. Mas será que isso precisava ser dramatizado? Será que isso a gente não conseguia imaginar por já saber como é o Davi hoje, que é o mesmo Davi desse momento, e também por já conhecer a Mani? Agora, essas situações da infância dele, eu acho que a gente talvez não consiga imaginar com tanta clareza e nem imaginar o quão pesado foi essa fase da vida dele. E isso não teve. E outra solução que poderia acontecer é da produção ter ido lá filmar, né? Às vezes na Lapa. Tem um momento que eles entrevistam a diretora da escola do Davi, que ela conta que ele faltava pra ir trabalhar, daí no dia seguinte ele colhia a flor pra levar pra ela pra agradar ela. Não mostrou ele na escola ou a escola pra gente ter uma... Faltou muita... É um documentário audiovisual, faltou visual pra gente me imergir na história, né? Ele é um documentário muito preguiçoso. Essa pode ter dado muito trabalho pra fazer, sabe, gente? Mas não foi o que imprimiu na tela. Parece que foi feito tudo de qualquer jeito. Parece que realmente foi uma matéria do Fantástico que entupiram de cenas de BBB pra ela ficar mais longa, assim, no ar. E que foi feita de um dia pro outro, assim, sabe? Na semana que ia no ar o Fantástico, sabe? Não parece realmente que é uma produção pra ser anunciada como um documentário, ainda mais vindo do Globoplay, gente, que já fez documentários muito bons, como os que a gente citou aqui desses ex-BBBs, Juliette, Carol Conká e Gil, e também recentemente o da Xuxa, que fez o Brasil parar pra assistir o documentário dela ali. Muita gente não gostou do que viu, mas enfim, foi um ótimo documentário, né? Parece que eles foram perdendo a mão, perdendo a vontade do meio do negócio e foram só organizando o que já tinha mesmo pra lançar o documentário logo. Falando do que aconteceu, né? Inclusive o que foi mostrado do Davi e da Mani reais, sem dramatização, né? Essa parte, que era uma grande expectativa, foi deixada um pouquinho mais pro final do documentário, talvez pra segurar a retenção, né? E daí, antes do momento, aparece escrito na tela: depois de tantos ataques sofridos, Davi e Mani aceitaram se encontrar em 29 de abril de 2024. A intimidade da conversa foi preservada, desejamos que suas escolhas sejam respeitadas. Daí em seguida a gente vê, sem ouvir, não tem áudio dessa conversa, os dois sentando ali pra falar, pra conversar, e a Mani só aparece gravada de costas ou em alguns ângulos que não mostra a cara dela. E só, a gente não vê se a Mani tava feliz, tava triste, o que eles conversaram, pra onde aquilo levou, né? Foi realmente só, gente, do jeitinho que o Xandak falou. E só, entendeu? E sem falar nada, o documentário acaba dando a entender pra gente, mas dando a entender. Isso é o que a gente entendeu com o que o documentário mostrou. Que o relacionamento de Davi e Mani realmente acabou naquele momento. Então não tem mais Davi e Mani, eles encerram a relação deles ali naquele momento. Pelo menos foi o que a gente conseguiu compreender dessas cenas aleatórias que eles colocaram ali e já era, né? E a Mani também, por sua vez, não aceitou dar depoimentos depois daquela conversa. Sim, o que a gente vê da Mani aberta para o documentário é o momento ali da final, que ela tá em São Paulo, num hotel em São Paulo, se eu não me engano, que ela até conversa ali com eles na final, não sei o quê. É o último momento que a gente vê a Mani falando com o documentário, até porque no dia seguinte
rolou o negócio da Ana Maria, e eu acho que é aí que o negócio azedou. Começou a azedar. E a Mani não quis mais participar do documentário, não dando depoimento, entre outras coisas, né? Sim. Bom, no final das contas, a impressão que fica é que a Globo meio que acabou desistindo do documentário ao longo dos dias pós-BBB 24, talvez principalmente por esse término aí do Davi com a Mani, né? Acho que acabou quebrando muito as expectativas da produção pro enredo do documentário. A gente até chegou a falar com vocês que vazou uns dias atrás que a produção do documentário da Globoplay tinha armado um esquema pra Davi e Mani terem o primeiro reencontro deles em Salvador e que tudo seria filmado para o documentário. Diante do desenrolar da história, de término e tudo mais, acho que isso acabou esvaziando o conteúdo pro documentário, que às vezes resultou nisso, né? Inclusive ontem a Sônia Abrão, obviamente, né, que torceu pelo Davi ao longo do Big Brother, comparou o documentário do Davi com o documentário que não existiu do Arthur Aguiar, né? Ela até falou que a Mani estragou o documentário do Davi, assim como a Mayra Card estragou o documentário do Arthur Aguiar, que no final das contas nem aconteceu justamente por causa da Mayra Card, que dificultou as negociações com a Globoplay, né? Ah, que tadinha, fia. Gente, que tragédia. Exatamente. Mas eu acho que são casos bem diferentes. Eu discordo um pouco da Sônia Abrão nesse momento também, porque eu acho que são situações bem diferentes. A Mayra Card via o Arthur Aguiar como um produto ali naquele momento, que ela queria monetizar ao máximo, que ela queria explorar ao máximo todas as possibilidades pra alavancar a carreira do Arthur, e ela aí também ela tava empresariando tudo, né? Exatamente. Eu acho que teve um momento ali que a Globo viu que a Maíra tava enchendo o saco. E aí não dava mais pra fazer aquilo lá e esquece. Não vamos fazer. Desiste desse negócio, entendeu? Agora, com relação à Mani, eu acho que ela tava vivendo a vida dela e a Globo tava tentando gravar um negócio que envolvia a vida dela. Mas o campeão do BBB é o Davi. A Mani é uma namorada, é um elo do Davi ali, mas que poderia realmente ser rompido, porque ela não é da família do Davi. Ela era um relacionamento que o Davi tinha, e um relacionamento, inclusive, recente, né, gente? Porque eles estavam juntos há mais ou menos 1 ano e meio. É o que ele disse. E levando em consideração que ele passou 100 dias dentro da casa, então esse relacionamento entre os dois ali, realmente, cara a cara, né, pessoalmente, né, foi menor ainda do que o tempo que o Davi fala que ficou com ela. Mas enfim, gente, o documentário, ele decepciona pra tudo que é lado, não é só sobre o que, mas só porque não mostrou o relacionamento, só porque não mostrou o fim do relacionamento, né? Não, ele decepciona em várias camadas, é uma cebola cheia de camadas de decepção. E isso é até provado pela própria Globo, porque, gente, vocês lembram o barulho que a Globo fez quando lançaram o documentário da Carol Conká? Sim. Depois quando lançaram o documentário da Juliette, depois quando lançaram o documentário do Gil, recentemente quando lançaram o documentário da Xuxa, até propaganda aqui no Virou Festa a Globo fez pra promover o documentário da Xuxa, gente. E o documentário do Davi saiu ontem, assim, ó, tá aqui, gente. Olha aqui, entrou, hein? Eu não sei o Globoplay de vocês, mas a gente abriu o nosso e quando tem um grande lançamento, você abre o aplicativo na TV, no celular, aparece ali de cara no bannerzão. Pro nosso não tava o Davi, tava outra coisa. A gente teve que deslizar. O Davi aqui. Pá. Exatamente. Ou seja, no dia do grande lançamento, ele tava nem na página inicial do Globoplay. Ele tava. Antes de gravar aqui, eu dei uma olhada. Agora ele tá na página inicial do Globoplay. Mas ainda assim, você tem que abrir o Globoplay pra descobrir que o documentário do Davi tá lá. Agora, se você tá só vivendo, você não tá esbarrando, né? Pelo menos a gente não tá esbarrando com tanta publicidade. O que nos deu a impressão de que a Globo nem tá promovendo o documentário, porque sabe que não tá entregando muita coisa com esse documentário. Deve saber que não ficou tão bom assim. Muitas pessoas podem ter sido até demitidas com relação a esse documentário, não sei. Mas a gente quer saber de você. A gente falou aqui mais Papo da Cobra, a gente quer saber de vocês aí. Vocês assistiram o documentário do Davi? Vocês gostaram? Ou também estão decepcionados? E principalmente, vocês sabiam que o documentário do Davi foi lançado ontem? Ou vocês estão sabendo agora e tipo, que isso? Como assim? Eu nem soube. Conta pra gente, quando for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a Rede TV. Eu quase falei uma Rede TV aqui, bom, enfim. Não esqueça de usar a hashtag Rede TV, que a gente vai saber. A gente falou hoje tanto sobre padrão de qualidade baixo, que a hashtag de hoje vai ser hashtag Rede TV. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí. Não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente. Aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Isso aí. Se você é muito fã do Virou Festa, dá uma passadinha na lojinha do canal pra conferir as camisas
camisetas e moletons do canal e também a caneca oficial do Virou Festa. E aproveita que tá rolando promoção que só vai até amanhã, hein? Exatamente, minha gente. Na compra de um moletom do Virou Festa, você ganha uma camiseta de presente. É só escolher o moletom e a camiseta que você quer, põe no carrinho, na hora de pagar, você usa o cupom de desconto uma camiseta. Pronto, aí a camiseta a gente manda de presente pra você, Isso tá bom? aí. E pra saber mais e visitar a nossa lojinha, é fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha na lojinha do canal, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui É também. isso aí, então não vai embora agora não, fique, já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá, né, Xandeco? Isso aí. Te esperando por mais fofoca e essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!